Olá, eu sou a professora Kátia de Matemática e hoje nós vamos trabalhar com potenciação e radiciação. Eu fiz um vídeo sobre operações com números inteiros e para quem tem dificuldade e dúvida com essa parte, eu aconselho a estar assistindo antes de assistir essa aula. Vamos começar? Vamos iniciar falando da potenciação. Eu trouxe aqui para vocês algumas regras super importantes e muito utilizadas quando se trabalha com potência. Então, eu vou explicar cada uma delas usando letras, já que você pode utilizar ela de uma maneira genérica para qualquer valor, e colocando um exemplo numérico para exemplificar muito melhor, que eu acho que fica muito mais fácil da gente visualizar quando se trata com números, tá bom? Então, produto de potência de mesma base. O que eu estou dizendo? Que eu tenho uma base, vou chamar aqui de base A, olha, A elevado a um n vezes A elevado a um m. Então, isso significa que eu tenho bases iguais. Então, a regra é, quando eu tenho bases iguais, na minha multiplicação no produto, eu conservo a base e somo os expoentes. Usando números, se eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo, é a mesma coisa que resolver 2 elevado a 5. Como que eu posso provar isso? É possível, olha, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 2 ao cubo, 8. 4 vezes 8, 32. E 2 elevado a 5, eu tenho 5 números 2. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, é uma forma de você provar que é possível, que é dessa forma. Agora, ele está falando de quociente. Quociente é uma divisão. Então, a ideia é que eu tenho a mesma base, o meu A elevado a M, dividido por A elevado a N. Ele diz, na regra, que eu conservo a base e subtraio os expoentes. E, pessoal, essa ordem é importante. O M, que estava primeiro, ele vem na frente, menos o que estava embaixo. Tá? Vamos fazer isso com números também? Eu tenho 2 à quinta, dividido por 2 ao cubo. Isso aqui ele está dizendo para a gente que vale 2 elevado a 5 menos 3. Então, isso aqui é 2 elevado a 2. Se eu colocar ele na forma com o número, para a gente fazer essa divisão. Olha, 2 elevado a 5, nós temos 32. Dividido por 2 ao cubo, que é 8. 32 dividido por 8, 4, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Potência de potência. Potência de potência, a regra diz que eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, na potência de potência, eu tenho A elevado a M, que está elevado a N. A minha resposta é A, M vezes N. Vamos usar números. Estou usando o número 2 porque é mais fácil de visualizar, mas essa regra serve para qualquer um. Então, eu tenho aqui, vamos fazer um outro valor, colocar aqui 3 ao quadrado, e esse valor está ao cubo. Pela regra, ele diz que eu tenho 3 elevado a 6. Produto de potência de mesmo expoente. Olha só, pessoal, agora a minha base é diferente. O expoente é que é igual. Então, eu tenho aqui um A elevado a M vezes um B elevado a M. O que ele diz que isso aqui acontece? Na regra, eu tenho que eu posso resolver A vezes B e depois a resposta elevar a M. Por exemplo, eu tenho 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, na hora que eu resolvo, eu posso fazer 2 vezes 3 e essa resposta elevar ao quadrado. Então, fica 6 ao quadrado. Resolvendo isso aqui numericamente, olha, 2 ao quadrado, 4.
3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36. 6 ao quadrado é 36. Então, a gente consegue verificar que está correto. Quociente de potência de mesmo expoente. Então, agora eu estou fazendo a divisão. Vou colocar aqui do lado. Olha, a mesma ideia, tá? Vou usar os números aqui simples pra gente. 6 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Isso aqui ele está dizendo que eu posso fazer 6 dividido por 3 e depois colocar a resposta ao quadrado. 6 dividido por 3, 2. 2 ao quadrado, 4. Se a gente fosse resolver esse valor, 6 ao quadrado, 36. 3 ao quadrado, 9. 36 dividido por 9. 36 dividido por 9, 4, que é 2 ao quadrado, tá? Então, são formas da gente sempre ter esses valores em mente. É utilizando números pequenos que eu consigo tirar a prova. Então, você vai conseguir lembrar da regra se você acertou ou não a regra. Agora, potenciação com o expoente inteiro. Eu estou dizendo que o meu expoente é inteiro. Ele pode ser negativo, tá? Da mesma forma que eu estava trabalhando com o expoente positivo, eu também posso trabalhar com o expoente negativo. O que vai acontecer é que o número, eu vou ter o inverso do valor. Então, se eu tenho um exemplo aqui, 3 elevado a menos 2. Isso significa que eu tenho 1/3, que é o inverso do número 3, elevado a 2. Esse menos é só para dizer que o número foi o inverso. Então, isso aqui eu tenho 1 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, eu tenho 1 sobre 9. Posso fazer isso também se eu já tenho a minha fração. Se eu tenho aqui a fração 4/5 e eu tenho ele elevado ao cubo. Isso significa que nós temos 5 elevado a menos 3. Isso significa que eu tenho 5 sobre 4 elevado a 3, tá? E aí a gente resolve. Eu tenho 5 elevado a 3 e eu tenho 4 elevado a 3. 125 sobre 64. Tá? Resolvi cada uma dessas potências. Potência de base 10. Pessoal, a ideia aqui é sempre que eu tenho a base sendo o número 10, e eu vou trabalhar com a minha potência. Então, vou fazer aqui vários exemplos, olha. 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5. Com isso aqui vocês vão conseguir entender o padrão, tá? O que significa? Que eu tenho 10, porque é 10 elevado a 1, então eu só tenho 10 vezes 10. 10 ao quadrado, eu tenho 10 vezes 10. Então, isso aqui vai ser 100. 10 ao cubo, eu tenho 10 vezes 10 vezes 10. Então, vai ser 1000. 10 à quarta, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Fica 10.000. 10 à quinta, agora eu tenho 5 números 10 multiplicando. 5 números 10. Então, isso aqui vai ser 100.000. Observem, a potência, quando é a base 10, é a mesma quantidade de zeros. E quando nós estamos trabalhando com um número negativo, 10 elevado a menos 1. Isso significa que eu tenho 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,1. 10 elevado a menos 2. Eu tenho 1 sobre 100. Então, vai ser 0,01. 10 elevado a menos 3 é 1 sobre 1000, ó, 3 zeros. Aqui vai ficar 0,001. 10 elevado a menos 4 fica 1 sobre 10.000. 0,0001. Notaram? Aqui está me dizendo quando eu tenho um número negativo e é na base 10, a gente consegue visualizar
quantas casas o número vai ficar depois da vírgula. Então, o meu número 1, ele ficou uma casa depois da vírgula, porque era menos 1. Aqui ele ficou 2 casas depois da vírgula. Agora, ele ficou, ó, menos 3, ele ficou 3 casas depois da vírgula. O número 4, 4 casas. Se fosse menos 5, 5 casas depois da vírgula. E assim sucessivamente. A potência de base 10 e a decomposição de números racionais. Vou pegar um exemplo da população do Brasil. A população do Brasil, e aí bem antigo, em 2005, era de aproximadamente 204.450.649 habitantes. Eu vou fazer a decomposição utilizando a ideia da base 10, tá? Para chegar nesse ponto da base 10, observe o que eu vou fazer. Eu tenho aqui o número 200 milhões. Então, 200 milhões, tá? Tenho aqui 8 zeros. Mas, aqui nós vamos ter 6 zeros, tá? Porque eu tenho 4 milhões. Agora nós temos o 450 mil. 400 mil são 5 zeros. 50 mil, eu vou ter 4 zeros. 600 eu tenho 2 zeros. Eu não tenho a parte da unidade do milhar, tá? Eu só tinha a unidade do milhão, do milhar eu não tenho. 600, então, são 2 zeros. Aí eu tenho aqui 40, que vai ser um zero, que é uma dezena. E 9 é uma unidade, então 9 não tem como eu multiplicar por 10. Eu vou escrever cada um desses números utilizando a potência de base 10. Então, eu tenho 2 vezes 10 elevado a 8, porque eu tinha 8 zeros. Mais 4 vezes 10 elevado a 6. Mais 4 vezes 10 elevado a 5. Mais 5 vezes 10 elevado a 4. Mais 6 vezes 10 elevado a 2. Mais 4 vezes 10 elevado a 1. Mais 9. Essa é uma forma de estar utilizando a decomposição para escrever esse número. A notação científica, ou também conhecida como escrita científica, ela é utilizada para facilitar a nossa vida. Quando eu tenho números muito grandes ou números muito pequenos, nós utilizamos a notação científica. Por exemplo, vocês já devem ter escutado em falar em nanotecnologia ou em tera, 1 terabyte, tá? São números muito grandes que nós utilizamos a notação científica para estar escrevendo. A notação científica tem algumas regras para a gente poder utilizar. Primeiro, o número ele vai ser 1, alguma coisa até no máximo 9, alguma coisa, tá? Eu não posso ter um número maior do que 10. Eu não posso ter um número que passe do número 9. Eu tenho 9, alguma coisa. Tem que ser, olha, o número precisa estar entre 1 e 10, excluindo 10. Então, esse número ele pode ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ele é escrito sempre como fator, como um produto, tá? De 2 fatores. Porque eu tenho um número que vai estar na frente, vezes o 10 elevado a alguma coisa. E a outro caso outro fator deve ser a potência de 10, tá? Então, eu sempre vou estar escrevendo esse número utilizando essa propriedade. Por exemplo, vou pegar aqui um número qualquer. O número, quando eu faço em notação científica, muitas vezes a gente acaba arredondando ele, tá? A gente acaba fazendo aproximações. Mas esse número aqui, ele é 143.789. O que eu estou dizendo? O meu primeiro número, ele tem que ser maior do que 1, tá? Ele tem que ser 1, alguma coisa no mínimo. Ele não pode ser 0, alguma coisa. Então, fica 1,4, 3, 7, 8, 9. Todo esse número aqui fica depois. Vezes 10 elevado. Aí agora eu vou contar quantas casas eu andei. A ideia é como se eu tivesse uma vírgula aqui. Eu tenho isso aqui é vírgula 0. Quantas casas eu andei para minha vírgula vir para cá?
Eu andei 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, aqui vai ser 10 elevado a 5, porque eu andei 5 posições. Agora, se eu tenho um número com vírgula, eu tenho aqui, por exemplo, um número com vírgula, 0,000734. A ideia é a mesma. O meu primeiro número vai ser 7, que é o número que eu tenho aqui que está entre 1 e 9. Então, vai ser 7. 7,34 vezes 10, ó, o outro fator é sempre na potência de 10. Vezes 10, 10 elevado a quanto? Pessoal, a vírgula que estava aqui, ela andou quantas casas? Ela estava aqui, 0, ela andou 1, 2, 3, 4 casas. Para ela ficou agora aqui. Então, esse meu número vai ser elevado a 4. Mas observe, ela andou no outro sentido, ela andou ao contrário aqui do primeiro. Então, ele vai ficar com o valor negativo. Quando a minha vírgula, ela anda no sentido para a direita, o sinal vai ser negativo. Quando a minha vírgula, ela anda no sentido para a esquerda, o meu sinal vai ser positivo da minha potência. A radiciação. Pessoal, lembre, a radiciação é o inverso da potência. Na matemática, tudo anda em dupla. Então, nós temos adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz. A raiz ela vai ser sempre o inverso. Então, a ideia aqui é a gente estar pensando que número que elevado, por exemplo, a raiz quadrada, que número que elevado ao quadrado dá 9. Então, nós temos que sempre pensar na operação inversa. Eu sei que 3 ao quadrado é 9. Então, a raiz quadrada do número 9 é igual a 3, pois 3 ao quadrado é igual a 9, tá? É sempre essa a ideia que nós vamos estar utilizando. Sempre pensar no número inverso. Então, por exemplo, a raiz quadrada do número 64. A raiz quadrada do número 64 é 8. Porque nós sabemos que 8 ao quadrado é igual a 64, tá? Para a raiz quadrada existir, o número que está aqui dentro tem que ser sempre positivo. Eu nunca tenho raiz quadrada de um número negativo, porque se é um número ao quadrado, e todo número ao quadrado é sempre positivo, por causa do jogo de sinal. Já na raiz cúbica, eu posso ter valores negativos. Então, eu posso ter a raiz cúbica, por exemplo, do número menos 8. Por quê? Menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Lembra que quando eu estou trabalhando com o menos 2 ao cubo, eu tenho menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos mais com menos, menos. Por isso que o valor deu negativo. Eu também tenho raiz cúbica de valores positivos. Então, nós temos a raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 ao cubo é 27. Existem outras raízes também. Nós temos raiz quarta, raiz quinta, temos vários índices para raiz. Então, eu posso colocar aqui, ó, a raiz quarta do número 81. A raiz quarta do número 81 é 3. A raiz quinta do número 1. A raiz quinta do número 1 é 1, tá? Porque 1 elevado a 5 é igual a 1. Então, nós temos outras raízes também. A mais comum, a mais utilizada no dia a dia, é a raiz quadrada e a raiz cúbica, mas não significa que não existem as outras. Aí, um detalhe importante. O índice da raiz, que é o número que nós colocamos aqui em cima, ó, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, nós não utilizamos para a raiz quadrada. Sempre que está sem o índice, entende-se, tá? A pessoa já tem em mente que eu estou falando da raiz quadrada. A potência com expoente fracionário. Pessoal, a potência com expoente fracionário é o inverso da raiz, tá? Então, se eu tenho A elevado a 1/2, isso aqui é a raiz quadrada de A. Se eu tenho aqui qualquer número, tenho a raiz
Se eu tenho aqui qualquer número, tenho o número 4 elevado a 1/2. Então, isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada do número 4. Isso também serve para outros índices, tá? Se eu tenho aqui 5 elevado a 3/4. Então, isso significa que eu tenho a raiz quarta do número 5 elevado ao cubo. Observe o que aconteceu. O número que estava aqui no denominador da minha fração virou o índice da raiz. O número que está em cima, que é o numerador da minha fração, virou a potência do meu radicando. Tá? Tem algumas pessoas que costumam utilizar uma historinha para lembrar. Quem está na cobertura vai para a chuva. Quem está na chuva vai para a cobertura. Tá? É uma troca aqui de posição entre eles para você estar lembrando. Olha, estava embaixo do tracinho da fração, ele veio para fora. Tá embaixo do tracinho da raiz, ele fica em cima na fração. Quando nós estamos trabalhando com raiz quadrada ao quadrado, acaba acontecendo que a gente tem o valor do próprio A, do valor que estava lá dentro. Eu estou dizendo isso aqui. Se eu tenho a raiz quadrada de um número positivo A, que está elevado ao quadrado, então A ao quadrado, isso aqui é apenas o número A. Por quê? Se eu tenho aqui, vamos trabalhar com um número conhecido, a raiz quadrada do número 2 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada do número 4. A raiz quadrada do número 4 é 2. Eu também posso pensar isso aqui no inverso. Ó, eu tenho aqui a raiz quadrada do número 5. E o 5 está ao quadrado. Então, nós temos como resposta direto o número 5. Tá? Eu não preciso estar resolvendo. Mas se você quiser resolver, é só pensar. 5 ao quadrado, 25. Qual é a raiz quadrada de 25? É 5. O mesmo acontece com a ideia da raiz cúbica. Então, vamos pegar aqui um exemplo que a gente já usou. A raiz cúbica de A ao cubo é o próprio A. Vamos pegar aqui um exemplo que nós já fizemos. Olha, a raiz cúbica de menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo, nós vimos que dá menos 8. Então, eu tenho a raiz cúbica de menos 8. A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Então, a gente já poderia ter feito direto, tá? Mesma coisa se o valor for positivo. Então, eu tenho aqui a raiz cúbica do número 4 ao cubo. Isso aqui é o próprio número 4. Isso acontece para outras raízes também. Então, se eu tenho aqui a raiz quinta do número 6 elevado a 5. Imagina que número grande não vai ser esse, porque eu tenho que fazer 6 vezes 6, vezes 6, vezes 6, vezes 6, vezes 6. 5 números 6 se multiplicando. Era um número muito grande para depois tirar a raiz. Isso aqui eu já posso fazer direto e dizer que vai dar 6, tá? É a mesma ideia que a gente mostrou para a raiz quadrada e a raiz cúbica. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês a entenderem como fazer essas operações de potência e raiz. Na próxima aula, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a parte de radiciação. Até a próxima!